Nessa unidade da disciplina de Comunicação e Expressão, nós vamos dar continuidade à nossa conversa, ao nosso diálogo, então, sobre esses elementos do ato comunicativo, entre outras situações. Aqui nessa unidade, nós vamos ver os aspectos socioculturais da fala e da escrita, as relações e distanciamento entre a oralidade e a escrita e os aspectos do texto oral e do texto escrito. Primeira coisa que nós vamos ver é sobre a modalidade da língua portuguesa. Quando falamos em modalidade, nós estamos falando então sobre a oral e a escrita. Através das modalidades, podemos identificar a linguagem expressa da seguinte maneira. A oral é a língua falada e ela é espontânea, e a escrita é a linguagem que se utiliza de signos, planejada. Basicamente, a gente pode entender, por exemplo, na oralidade, que é a conversa, é a fala, ela acontece muito naturalmente. Já na linguagem escrita, nós pensamos, nós organizamos o nosso texto, seja um simples bilhetinho, um recado, uma mensagem, e nós sempre pensamos, então é algo que foi planejado e nós pensamos qual escolha aí de vocabulário vamos utilizar. Os registros da língua pode ser formal ou informal. O formal normalmente é utilizado na escrita, mas há casos em que se utiliza a formalidade, como um discurso presidencial, por exemplo. Então, a formalidade ela é utilizada na maioria das vezes na linguagem escrita, porém, em determinadas situações que se exige essa formalidade, ela também acontece. Informal é a conversa do dia a dia, a troca de informações com pessoas que você convive e que não há exigência de formalidade. Então, essa questão da informalidade é aquilo que acontece espontaneamente, naturalmente, e é mais aquela conversa do dia a dia. Sobre a variedade da língua, nós temos a padrão e a não padrão. Padrão, que é aquele estabelecido pela gramática, e é chamado também de norma culta e possui maior prestígio social. Basicamente é aquilo que a gente aprende na escola, baseado na gramática normativa, as regras, classes de palavras, concordância, tudo aquilo que envolve essas questões então. A não padrão é a linguagem do dia a dia e que não se remete à gramática para as construções. Então ela acontece espontaneamente, naturalmente, é uma coisa que vai assim muito natural e muito livre. Você não fica pensando se você está utilizando um verbo, um advérbio, um adjetivo. Então ela acontece de forma muito tranquila e muito espontânea. Relações e distanciamento entre a oralidade e a escrita. Oralidade. Forma de se comunicar através da fala, expondo opiniões, argumentos e considerações sobre um determinado assunto em um determinado contexto comunicativo. Como já foi dito, a oralidade, pensando assim agora em análise da língua mesmo, ela é aquela situação em que você não escolhe tanto as palavras, ou essa escolha acontece muito naturalmente. Você não pensa, você não planeja com antecedência aquilo que você vai falar. Simplesmente, durante o diálogo, ela acontece. A escrita. No contexto comunicativo, a escrita é tudo aquilo que se utiliza de palavras escritas. Seja um bilhete, um texto maior, uma narração ou qualquer elemento que faça uso de palavras. A combinação de várias palavras dá origem a uma frase ou a uma oração, várias frases a um parágrafo e vários parágrafos a um texto. Então, pegando da unidade mínima ali, que é a palavra, várias palavras então dando origem a uma frase ou uma oração, depois aos parágrafos e vários parágrafos a um texto que é na nossa produção maior. Tipos de linguagem. Nós vimos então no material algumas informações sobre os tipos de linguagem. E aí nós definimos dois tipos então, que é a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Vamos ver como ela se estabelece então e qual é o conceito desse tipo de linguagem. A linguagem verbal é aquela em que se utilizam palavras para o ato comunicativo. Pode ser expressada através da fala ou da escrita, por um diálogo ou por um bilhete. Enfim, tudo que se utiliza de palavras como principal meio de comunicação. Então, tudo aquilo que você encontrar no ato comunicativo que tiver palavras, seja pela fala ou pela escrita, a gente vai chamar então de linguagem verbal. A linguagem não verbal. Diferente da linguagem verbal, ou oposta a ela, a linguagem não verbal é aquela em que há o processo comunicativo, há contexto e referente, mas não há utilização de palavras como forma de transmissão de informação.
Basicamente, a linguagem não verbal, ela é toda informação ou todo processo comunicativo em que não existem palavras, não existe escrita, nem existe fala, mas existe compreensão. Por isso que está escrito que há contexto e referente. Ou seja, para que haja comunicação, para que o ato comunicativo seja de fato inteiro, ele precisa de um referente, ele precisa de um contexto. Não basta apenas emitir ou receber informações, mas é preciso que haja um contexto. E na linguagem não verbal, não é diferente. Para que haja comunicação, para que haja entendimento daquela informação, é preciso uma referência, um contexto. Vamos ver então algumas situações em que acontece essa linguagem não verbal. Placas de trânsito e semáforo. Claro que existem algumas placas que a gente ainda vai encontrar alguma coisa escrita ou alguma letra, mas aquelas outras que só tem um desenho, uma imagem, não tem nada escrito, mas você sabe o que está dizendo ali, ou seja, você entende o referente, você entende o contexto. O semáforo é o melhor exemplo de linguagem não verbal. Não tem nada escrito, mas você sabe o que cada cor significa, o que é preciso fazer em cada tempo. As expressões faciais, principalmente quando há intimidade entre as pessoas, né? Numa amizade, num relacionamento, a pessoa fez qualquer tipo de expressão, você já sabe se ela está bem, se está triste, se está feliz, se está ansiosa, se está querendo ir embora de algum lugar. Então a expressão facial não foi dito nada, não teve palavras, mas houve entendimento da comunicação. Gestos, mímicas, fotos, imagens, desenhos. Tudo aquilo então que se estabelece como comunicação sem palavras, nós podemos entender como a linguagem não verbal. Muito obrigada e até mais.